Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de profunda meditação com a palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos para mais este momento em que nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Senhor venha falar através da sua santa palavra, das santas escrituras. Que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos deixar o Senhor falar para nós e permitir que o Espírito Santo tome conta de nós para que Ele esteja aqui e Ele possa demonstrar, Ele possa apresentar, nos fazer entender tudo aquilo que Ele deseja nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Quarta semana do tempo comum. Nesta quarta-feira, continuamos com a meditação do segundo livro de Samuel, que vai nos dizer o seguinte: naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faça com o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000. Mas, depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: que preferes? 3 anos de fome na tua terra? 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem? Ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e veja o que devo responder a quem me enviou. E Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, o que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra minha família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, meus irmãos e irmãs. Salmo número 32 ou 31, dependendo da Bíblia. Nossa resposta de hoje: perdoai-me, Senhor. Perdoai o meu pecado. Perdoai-me, Senhor. Perdoai o meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal o meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta.
Todo fiel pode, assim, invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque, ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Sois para mim proteção e refúgio, a minha angústia que há de salvar. E hei de envolver a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Perdoai-me, Senhor, perdoai meu pecado. Avancemos então para o Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, que está lá em Marcos, capítulo 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizadas por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, aqui quem fala é o irmão Daniel Arcanjos, e é uma grande alegria mais uma vez estarmos reunidos aqui para meditarmos a palavra do Senhor juntos. E desde já, para iniciarmos essa meditação, eu quero já fazer essa pergunta para vocês. Onde, voltando à primeira leitura, onde está o erro de Davi? Até então, num primeiro momento, pode parecer algo muito simples, que mas Davi só queria saber a quantidade do seu povo, e então ele mandou fazer o recenseamento. É verdade. Talvez, no primeiro momento, pode parecer algo muito simples, mas tem duas coisas a se comentar aqui, nesse ponto. Primeiramente, antes de qualquer coisa, entendam, antes de qualquer coisa que você fizer, antes de qualquer coisa que você queira fazer, antes de qualquer coisa que você esteja planejando fazer, antes de qualquer coisa que você esteja pensando em fazer, tudo o que você precisa fazer perpassa também por aquilo que você coloca nas mãos de Deus. Ou seja, antes de qualquer coisa, reze e pergunte qual a vontade de Deus, e mais do que isso, antes de qualquer coisa, primeiramente, peça ao Espírito Santo. É por isso que antes de nós fazermos a meditação, nós clamamos ao Espírito Santo, nós rezamos para o Espírito Santo nos ajudar, para que Ele venha iluminar nossa mente, para que Ele venha nos dar a chance, todos os instrumentos necessários para bem trabalharmos a meditação, para que realmente possamos saber o que o Senhor deseja para nós. E percebam que quando Davi envia Joabe e os chefes de seus exércitos, ele já está dizendo: percorre todas as tribos de Israel e faça o recenseamento do povo, para que eu saiba o número. Uma motivação completamente comum, talvez, naquela época, mas em momento algum aqui nós estamos vendo algo motivado pelo próprio Deus. Então o que Davi fala? Versículo 10. Depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Por que ele manifesta isso, meus irmãos e irmãs? É algo a se pensar, né?
Pode parecer uma motivação completamente comum, porque ele é o rei, porque ele era o rei e ele podia simplesmente fazer o que ele bem entendesse, mas ele era o rei ungido do Senhor, o rei segundo a vontade, segundo a procedência do próprio Deus. E aí, quando ele faz algo que não passa pela vontade do Senhor antes de qualquer coisa, quando ele começa a fazer algo sem perguntar primeiramente ao Senhor qual era a sua vontade, qual é a vontade do Pai, aí nós cometemos um erro. Aí ele cometeu um grande erro, agindo como um insensato. Ele cometeu um grande erro. Sem contar um segundo ponto em relação a tudo isso, sem contar que você tira as pessoas do lugar onde eles estão vivendo, você tira as pessoas do lugar onde eles estão morando. O recenseamento naquela época fazia com que elas saíssem, se movimentassem por diversos lugares até voltar para sua terra natal. Lembra do que aconteceu lá na frente? Séculos depois, o que aconteceu com José e Maria? Aconteceu o recenseamento também de todo o povo, e aí José precisou levar Maria grávida até Belém. Grávida. Imagina só, dias e dias de viagem e uma mulher grávida saindo de Nazaré para Belém. Imagine como deve ter sido complicado aquelas noites. Imagina como deve ter sido complicado aqueles dias caminhando, aqueles dias cansativos. Como deve ter sido complicado também a alimentação. Não era uma mulher simplesmente que caminhava nos dias comuns, digamos assim. Era uma mulher grávida. O recenseamento te obriga a sair do seu lugar. O recenseamento, uma lei, né? Uma motivação política, uma motivação completamente monárquica, digamos assim, imperial, né? Imperialista nesse caso, o império daquela época, que causa imediatamente uma mudança completa na sua dinâmica familiar, na sua dinâmica do dia a dia. Imagina você tendo que viver um período de recenseamento. No meu caso, por exemplo, eu sou de Ananindeua, Pará. Imagina eu trabalhando em São Paulo, morando em São Paulo, acontece o recenseamento e eu tenho que vir aqui em Ananindeua para resolver algum BO, para resolver algum problema. E eu tenho que deixar imediatamente meu trabalho lá, minha família lá, minhas coisas lá, sendo que tudo o que é meu está lá. Eu praticamente iria perder todas as minhas coisas. Naquela época era um pouco mais complicado. Imagina vários fazendeiros, vários pais de família, várias famílias tendo que sair do seu lugar, tendo que ir para a terra natal, deixar casa, deixar os campos, deixar todo aquele campado, todos aqueles lugares de trigo, aqueles lugares de colheita que precisam a todo instante ser cuidados. Imagina só vários e vários fazendeiros tendo que sair da sua própria terra, sair da sua fazenda e ter que ir para a sua terra natal só por causa de um recenseamento, só por causa do número da população. E aí quando voltam, em algum grau, em algum momento, a casa pode ter sido assaltada. Quando voltam, o trigo já está seco. Quando voltam, a colheita já não está mais frutífera. Quando voltam, não conseguiram regar a terra, não conseguiram cuidar da plantação. Pragas aparecem. Animaizinhos aparecem. Quantas e quantas situações problemáticas podem acontecer porque você saiu da sua casa, você saiu do seu lugar e foi obrigado a estar em um outro ambiente. Essa era a situação. E aí quando você percebe que Davi, ele sente o remorso, é porque Davi percebeu tudo isso acontecer. Quando ele tira trabalhadores da sua terra e obriga-os a ir para a terra natal, quando Davi tira famílias de sua terra, naquela época o recenseamento obrigava todos saíssem, toda a família saísse,
e fosse para a terra natal do marido. Por isso que a palavra vai dizer que eram 800 mil homens, porque o recenseamento era calculado principalmente pelo patriarcado. E aí Davi sente um remorso, porque ele percebe que ele movimentou completamente, de forma insensata, toda a estrutura social daquele povo, atrapalhando o dia a dia deles. O que ele diz? Cometi um grande pecado. Agi com insensatez. Perdoa a iniquidade de teu servo, Senhor. Perdoa a iniquidade do teu servo. E aí o Senhor levanta o profeta Gad, vidente de Davi, né? Gad vai dizer para Davi: assim fala o Senhor. Você tem escolha, Davi. Você pode escolher entre esses três problemas, essas três situações. 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos, 3 dias de peste no país. 3 anos de fome é literalmente matar quase toda a população. É dizimar praticamente toda a população. O solo se torna infértil, não tem mais o que comer, literalmente não tem mais o que comer. E isso afeta não apenas algumas pessoas, mas todos, absolutamente todos. 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, isso significava desonra, isso significava também perda de pessoas, perda de contingente. Isso significava literalmente um grande problema também para a própria imagem de Davi, que precisava ser o protetor daquele povo. 3 dias de peste no país. 3 dias. Algo mais curto, algo mais simples, mas ainda assim problemático. Por quê? Porque a peste vai atingir e adoecer inúmeras pessoas. E aí Davi responde para Gad: estou em grande angústia, é melhor cair nas mãos do Senhor, que é misericordioso. Aqui entra mais uma vez um exemplo de Davi, meus irmãos e irmãs, que apesar de não ter agido segundo a vontade de Deus no início, ele continua sendo verdadeiramente temoroso. O dom do temor de Deus, né? Ele continua sendo temoroso. Estou em grande angústia, melhor cair nas mãos do Senhor, é melhor deixar que o Senhor envie o seu castigo, porque depois ele pode resolver todos os meus problemas, porque ele é misericordioso. Sua misericórdia é grande. Como vai dizer Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Melhor cair pelas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande. Versículo 14. Versículo 15 vai dizer: Davi escolheu a peste. Só que era o tempo do trigo, tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70 mil homens da população. Percebam, 70 mil. Isso diminui completamente toda e qualquer tipo, quantia que poderia acontecer. Como assim, Daniel? Eram 800 mil homens de guerra, 500 mil em Judá. Quando Davi prefere não escolher os 3 anos de fome, ele está evitando que toda a população dele seja dizimada, todo aquele povo seja dizimado. Quando Davi não escolhe os 3 meses de derrotas diante dos inimigos, ele está evitando levar, por exemplo, 100, 200 mil homens para a batalha, para que esses homens não caiam. Quando Davi escolhe os 3 dias de peste, ele diminui completamente a quantidade de pessoas que seria atingida pelo problema. 70 mil homens da população morreram, desde Dan até Bersabeia. O anjo estava estendendo a mão para exterminar Jerusalém, e o Senhor arrependeu-se. Basta, retira a tua mão. Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, o que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Aqui, meus irmãos e irmãs, entra algo que, para a liderança, para uma verdadeira liderança,
é crucial. Quando você está diante de determinado problema, quando você está diante de determinada situação, quando você se vê diante de algo, você é o líder, você é o chefe, você está à frente, você bate no peito, assume a culpa, assume a responsabilidade e diz: não, fui eu que pequei, fui eu que errei, fui eu que comecei, fui eu que dei a ideia, sou eu que estou à frente. Se quer me culpar alguém, me culpe. Quer culpar alguém, me culpe. Eles são apenas as ovelhas, eles seguiram as minhas ordens. Eles seguem as minhas ordens, eles estão debaixo da minha tutela, eles estão debaixo da minha liderança. O que eles fizeram? Foram obedientes. Então eu peço que a tua mão, ó anjo do Senhor, eu peço que a tua mão se volte contra mim, esteja sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu nome. É isso que Davi está dizendo: Senhor, por favor, tem piedade deles. Tem piedade deles. Eles não fizeram nada. Eu que cometi o pecado, eu que cometi o erro. Quantas e quantas vezes vários pagaram pelo erro que você cometeu, meu irmão, minha irmã? Quantas e quantas vezes pessoas já sofreram por causa de um erro que você cometeu e você não teve coragem de admitir, você não teve coragem de confessar o erro que você cometeu? Está aqui. É isso que o Salmo está dizendo. Confessei, afinal, meu pecado e minha falta eu fiz o Senhor conhecer. Eu irei confessar o meu pecado e o Senhor perdoou a minha falta. Feliz o homem, feliz a pessoa, feliz o coração que foi perdoado e cuja falta foi descoberta, foi encoberta, foi verdadeiramente restituído, cuja alma não há falsidade. Mas em você há falsidade, em você há esconderijo, em você há ocultismo, em você há coisas ocultas. Você não confessa, você não admite que errou, você não consegue pedir perdão, você não consegue expressar, confessar, colocar para fora tudo aquilo de errado que você fez e não consegue perceber também que até as coisas que você está fazendo de errado estão atingindo outros. Uma dessas coisas é o simples fato de que você tem o coração duro ao ponto de nem sequer perguntar qual é a vontade de Deus para sua vida. Você só faz as coisas a bel prazer. Corações endurecidos, falta de fé. Corações que não conseguem acreditar que Jesus precisa estar à frente. Você não consegue deixar Jesus tomar conta da sua vida. Você não consegue deixar Jesus passar à frente. Você não consegue deixar Jesus cuide de tudo. Você não consegue pedir, perguntar qual é a vontade do Senhor. Você não consegue, você não quer. Você tem o coração endurecido. Quantos e quantos por aí estão assim? Recentemente, eu estava numa conversa, estava rezando, e aí me disseram: irmão, aproveite também para rezar, É importante rezarmos em silêncio, para escutarmos o que o Senhor quer nos dizer, para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Isso foi dentro da comunidade. Irmão, é importante que nós também rezemos para saber exatamente o que Deus quer, para não ficar apenas nas nossas opiniões. Naquele momento, por algum motivo, meu coração se fechou. Coração fechado, coração endurecido. Um coração que quer fazer a própria vontade, não quer fazer a vontade do Senhor. Esse é o coração duro. Esse é o coração que precisa ser mudado, quebrado completamente. Um coração que precisa se tornar manso. Um coração que precisa se tornar humilde, um coração que precisa ser de carne. O meu coração, eu, irmão Daniel Arcanjos, aqui eu preciso ter um coração de carne para saber o que Deus quer, para procurar Deus, para buscar Jesus, para saber o que Jesus quer para a minha vida, para saber o que Jesus quer para a minha comunidade, para a minha região, para a minha área de atuação. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus, principalmente se eu for liderança, porque sendo liderança, se eu não fizer a vontade de Deus, corro o risco de fazer com que outros caiam também. Corro o risco de fazer com que outros caiam também. O coração endurecido é aquele que não reconhece Jesus. É o que o Evangelho de hoje se relaciona com a primeira leitura, com o Salmo. Um coração endurecido. Não reconhece que Jesus é o Senhor. Não reconhece a vontade de Deus.
não reconhece a presença divina em Jesus. E aquelas pessoas em Nazaré não reconheciam a presença de Jesus como o Messias. Quem é este? De onde ele recebeu tudo isso? De onde ele conseguiu tanta sabedoria? Como ele faz tantos milagres? Por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Esse aí não é o carpinteiro? Não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Não é o irmão de Tiago? Não é o irmão de Judas, de Simão? Não é esse? As irmãs dele, naquela ocasião, né? As outras seguidoras de Jesus também, e aí, nesse caso você pode contar com Maria Madalena. As irmãs dele não moram aqui conosco, elas não estão aqui ao nosso redor. Quem é esse? Por que Jesus está agindo desse jeito? Eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. Porque o Jesus que eles conheceram foi o Jesus escondido. Foi o Jesus da infância, que não fazia milagres, que não quis operar milagres. Foi o Jesus silencioso, que não falava muito, principalmente porque ele estava debaixo da tutela de São José. E a autoridade da casa naquela época era São José. Eles enxergavam Jesus como o carpinteiro. Mas eles não conseguiam abrir o coração para Jesus Messias, que se revelou posteriormente. Jesus ficou muito triste. E ele disse isso. Um profeta pode ser estimado em muitos lugares, ele pode ser aceito em muitos lugares, mas ele não é estimado, ele não é aceito na sua própria pátria, entre os seus parentes, entre os seus familiares. E ele não pôde fazer milagre algum. Sabe o que é isso? Sabe quando você está na sua casa e alguém dá uma opinião e você fecha logo a cara? Pois é. Sabe quando tem alguém na sua casa que está rezando e o outro imediatamente está brigando porque só vive rezando? Porque só vai para a igreja toda hora? Porque faz isso, porque faz aquilo? Sabe aquela pessoa dentro da sua casa que se esforça para ser piedosa, se esforça para ser devoto, se esforça para cumprir a vontade de Deus? Mas sempre tem alguém apontando o dedo, dentro de casa mesmo, dentro de casa, na sua família, seus parentes. Pois é, foi isso que Jesus viveu. E em Nazaré não conseguiu operar milagre algum, porque os corações estavam endurecidos, porque eles estavam com falta de fé. Ele apenas curou alguns doentes, colocou-lhes as mãos e percorreu os povoados das redondezas, ensinando. Vejam só, Jesus estava apenas falando, ensinando. Curava um ou outro ali, mas aquele povo todo, não. Ele não conseguiu operar os milagres que ele poderia ter operado simplesmente porque o povo não abriu o coração. E eu completo essa meditação dizendo que isso aconteceu, e isso acontece comigo, meus irmãos e irmãs. Isso faz parte. Quem opera é Deus. Então deixemos que o Senhor faça. Deixemos que o Senhor faça. Quantas e quantas vezes eu dei uma ideia na comunidade e não foi para frente. Quantas e quantas vezes eu dei uma ideia na paróquia e não foi para frente. Quantas e quantas vezes eu sugeri algo e não foi para frente. Mas não se preocupe. A vontade de Deus é que precisa prevalecer, então peça para que aconteça sempre a vontade de Deus. Reze perguntando qual é a vontade de Deus. E deixe que Ele faça, deixe que Ele converta, deixe que Ele atinja os corações. E que a vontade de Deus possa permanecer no meio de nós, atingindo-nos, tocando-nos e nos levando até o céu. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.